Fala, guerreiros da TV Fight, sejam muito bem-vindos. Está iniciando o Cara a Cara. Hoje nós recebemos um cara que vem representando o Brasil no palco do MMA Mundial, direto da Nova União, que é especialista em jiu-jitsu e dono de um jogo de chão afiadíssimo. Ele já mostrou que é capaz de finalizar qualquer um quando a luta vai pro solo, principalmente no último UFC. E ele é do Amapá, batalhou muito para chegar até aqui e segue firme buscando seu espaço entre os melhores do peso galo. Hoje o papo é com o Luan Lacerda, atleta do UFC. Seja bem-vindo, Luan. Se apresente, fala aí quem é você, cara. Fala galera do TV Fight, aqui Luan Lacerda, né? Tô aqui para bater esse papo aí com o Lucas, com vocês e fique à vontade aí, Lucas, fica à vontade, tô contigo, tá? E seguimos. Sou do Amapá, né? De Macapá, tô há 10 anos no Rio de Janeiro, na Nova União. Tive um caminho aí acredito que de 7 anos para ser campeão do Shoto Brasil. Não, minto, 3 anos para ser campeão. Pô, me falhou agora a memória, mas foi 6 anos para ser campeão do Shoto Brasil e mais uns 3 anos para entrar no UFC. Então eu entrei em 2023, aí entrei num processo aí de 2 anos de reconstrução, de adaptações, e agora estou com a minha primeira vitória no UFC. Cara, muito Aqui, bacana. aqui estou, na TV Fight. Na TV Fight, cara. E daqui pra cima, hein, cara. E Luan, cara, você iniciou tua carreira lá no Amapá, né? No MMA lá no Amapá. E quais Sim. foram os teus principais desafios, cara, de sair lá do Amapá, de uma região que não é tão conhecida dentro do cenário das artes marciais, pra ir atuar no Rio de Janeiro? E quando é que tu parou e tomou a decisão de que era isso que tu queria pra tua carreira profissional, cara? Quando é que tu tomou essa decisão? Quando é que tu começou a enxergar isso? Cara, excelente pergunta. Como todo atleta, né, que quer algo no esporte, que ele conquista as coisas dentro da sua cidade, ele bate num teto. Assim, ganhei competições em Macapá, fiz algumas lutas de MMA e eu cheguei realmente num teto. Então eu pensei assim, cara, se eu quero realmente algo, eu preciso sair daqui. Então eu tranquei minha faculdade, né? Eu fazia fisioterapia, só que eu fazia faculdade é, por desejos dos meus pais, né? E tal, tem aquela coisa toda de que o pai quer que o filho se forme e tudo mais. Então eu iniciei a faculdade, só que chegou um momento que eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, não faz sentido eu estar na faculdade, a senhora pagar, que era particular, né? E eu estar fugindo da escola para ir treinar. Aí foi quando eu fui sincero, né? Eu falei com ela, conversei com ela, e falei, mãe, não faz sentido eu continuar, eu vou sair e tal. Aí ela falou assim, olha, beleza, moleque. Ela falou assim mesmo, beleza, moleque. Eu vou te dar 5 anos, que é o tempo da faculdade, para tu seguir essa carreira, só que em 5 anos eu quero algum resultado. Aí beleza, aí eu fui pro Rio, né? E cara, dentro de minto, eu falei 5 anos para me ser campeão do Showtô, né? Mas não foi. Dentro de 5 anos eu entrei no UFC. Em 2 anos eu fui campeão do Showtô. E não, em 3 anos eu fui campeão do Showtô. E em 2 anos eu assinei com o UFC. Um ano e meio, assim, por aí eu assinei com o UFC. Que eu cheguei no, no Rio em 2015. Eu fui campeão do Showtô em 2020. 2020? 2020 e 2023 eu assinei com o UFC, né? Aí beleza, aí eu tive esse papo com ela, segui para Nova União, treinei, aí eu passei esse tempo todo dedicado pra caramba, como se fosse minha faculdade mesmo, aprendendo, errando, pegando porrada, lutando, vencendo, tanto é que eu fui campeão do Shoto Brasil sem nunca perder, né? Eu fui campeão invicto, isso é uma coisa que eu falo com orgulho, porque é Numa muito difícil. sequência boa, hein, cara? Numa sequência ótima. É muito difícil ser campeão do Shoto Brasil, porque o nível é alto. Aí beleza, continuei.
saí de Macapá, vim para o Rio, aí vim galgando, né, metendo ficha mesmo em treino, fui campeão do Chotô, e 3 anos depois eu assinei com o UFC. Aí o meu início foi esse, eu já acabei falando, né, até o UFC. Mas nas outras perguntas aí eu vou te responder mais. Cara, e a carreira de atleta, ela exige muitos sacrifícios, né? Dentro disso tudo, desses 14 anos mais de 14 anos vivendo um MMA profissionalmente, o que é que tu mais sentiu falta e o que é que tu sente que mais abriu mão ali pra seguir essa carreira de alto nível? Cara, por muito tempo, família. Eu sou um cara muito família, né? Minha família, eu sou bem apegado à família, muito à minha mãe. Eu acho que eu e minha mãe nunca nos desligamos. Até hoje, né? Porque hoje em dia minha família é ela, meu pai, que mora em Macapá, minha esposa e o meu filho, que residem aqui no Rio comigo. No caso, minha mãe e minha esposa. A minha mãe, eu pedi para que ela viesse morar comigo, porque em Macapá ela já era separada do meu pai e tudo mais. Então, eu quis que ela viesse viver essa realidade para cá comigo. Mas, sim, por muito tempo a gente passou longe um do outro, né? Ela ficou muito tempo em Macapá dando batalha dela lá para me manter aqui enquanto eu treinava para buscar meus objetivos. Aí consegui e trouxe ela para cá, entende? Então, assim, de todos os desafios, o maior era ficar longe da família, era a saudade. Eu acho que todo atleta que escolhe uma carreira que ele é apegado à família, ele sente muito, né? Mas também isso me motivava muito, né? Me motivava muito, me dava muita força para seguir adiante conquistando as coisas. E foi isso que aconteceu. Cara, muito bem. E uma coisa que eu já queria trazer aqui para esse bate-papo é que, além da tua evolução profissional nessa última década, você também se tornou pai, né, cara? E como é que foi viver essa etapa da tua vida e como isso te ajudou a amadurecer como homem e ser um pai melhor todos os dias? Cara, quando eu assinei com o UFC, o meu filho ele nasceu em 2 de novembro de 2022 e eu lutei dia 21 de janeiro de 2023. Então foi uma janela muito curta. Então, assim, eu fazia camp, foi muito apertado, porque eu tinha que estar com meu filho de dia, às vezes e tal. E à noite eu não tinha o sono profundo como um atleta deve ter, por causa que meu filho chorava e tudo mais. E eu vendo aquela situação ali, eu queria ajudar minha esposa e tal, para não sobrecarregar. Então, como foi uma coisa nova, eu não tive o discernimento de separar as coisas, carreira e meu filho, sabe? Então, eu acabei tendo um campo um pouco turbulento para a minha estreia no Rio. Mas ainda assim, eu continuei treinando, né? Muitas vezes eu passava a noite acordado e ia treinar, sabe? Era uma coisa nova para mim que eu tinha que me adaptar. Aí beleza, aí peguei, estreiei, não me arrependo de nada que eu fiz. Tava muito feliz com meu filho. Porra, tava empolgadaço porque eu tinha acabado de assinar com o UFC, então, ou seja, veio o meu contrato e meu filho praticamente no mesmo mês. Então, assim, foram alegrias absurdas, sabe? Eu acho que foi o momento mais feliz da minha vida. Meu filho e meu contrato que eu tanto sonhei, né? Então, pô, aí logo em seguida, quando eu lutei, meu filho ainda pequeno, eu acredito que foi 2 meses depois o UFC já me chamou, sabe? Então, pô, eu empolgado e tudo, tinha acabado de fazer uma grande luta no UFC Rio e tudo mais, e eu peguei a luta. Só que quando o Dedé me ligou para essa luta, eu tava em Macapá, eu tava gordo, tava, sabe, aquela fase ali do lutador de estar comendo e tal, sem treinar. Aí, cara, eu acabei aceitando a luta. Tava meio médio, né, Luan? Tava, irmão, pô, tava com 77 quilos para 2 meses depois eu lutar. Então eu tive uma perda de peso. Na verdade, eu voltei para Macapá para o Rio logo em seguida. Já iniciei já botando os treinos em alta intensidade, fazendo dieta. Quando foi 2 semanas antes, minha imunidade baixou, eu gripei e tal, aconteceu um monte de coisa.
Mas, assim, durante esse processo eu também era pai, eu já estava já. Então, assim, essas duas lutas foram um turbilhão de coisas. Eram muitas adaptações e tal e tudo mais. Mas, assim, nesses dois anos que eu fiquei parado como sendo pai e já tendo tido duas lutas no UFC, isso me transformou de uma forma muito, muito profunda, irmão. Como pai, como marido, como filho, como artista marcial. Em 2 anos eu entrei numa bolha, que essa bolha, tu sabe que a como é, eu acho que é no desenho do Goku, que o cara ele fica assim, dentro do Sim, negócio só agora. Na saga do formado. Freeza, né? Na saga do Freeza. É isso aí. É como se eu tivesse ficado 2 anos nesse negócio só sendo preparado. Só, Ah, legal, né? legal. Aí quando foi agora que eu voltei, eu mostrei o resultado de ter ficado nesse aparelho aí, vamos dizer assim, entende? Legal, cara. Então, concluindo, meu irmão, foi a melhor coisa que aconteceu. Mesmo em determinado tempo eu achando que a minha vida estava desandando como artista marcial, mas na verdade eu estava só sendo preparado, entendeu? Cara, que bacana. Foi Muito isso. inteligente essa tua visão da tua carreira, principalmente, e da tua vida também, né? E Luan, hoje você é atleta da Nova União, é uma equipe que possui muita relevância nos esportes combates. O que é Sim. que representa pra ti, né? Treinar com nomes como Johnny Eduardo, Felipe, José Aldo, Dedé Perdeneiras, que talvez sejam um dos principais nomes, né, do cenário do MMA nacional. Sim. Mas pro Luan, o que é que significa estar inserido no meio desses nomes, trabalhando com essas pessoas, vivendo o dia a dia com elas? Cara, a Nova União, ela é tradição, né, do MMA, do Jiu-Jitsu. Na verdade, a minha escola de Jiu-Jitsu é Franqui Coutinho, Marquinhos Jiu-Jitsu. Então, quando eu entrei na Nova União, eu já era faixa preta, né? Então, já tinha a minha bagagem de jiu-jitsu. Então, eu só levantei aqui o negócio. Então, assim, quando eu vim para cá, eu já vim pronto com o jiu-jitsu, sabe? E é, aqui, na verdade, foi uma adaptação do meu jogo de jiu-jitsu pro MMA. Que eu vim me adaptando, eu vim pegando porrada, eu vim me ajustando. E hoje eu tenho um jiu-jitsu baseado no MMA. Hoje eu consigo ter uma leitura muito profunda do jiu-jitsu do MMA. Inclusive, eu vou tirar um momento para dar seminários, para estar disponível para seminários, para ensinar esse jiu-jitsu para MMA, sabe? Que é totalmente diferente do jiu-jitsu de pano, do jiu-jitsu no gi, jiu-jitsu de defesa pessoal, enfim, uma infinidade de jiu-jitsu. Mas estar na Nova União representa carregar um, carregar um peso bom, um peso de responsabilidade no bom sentido, sabe? Porque a partir do momento que eu sou atleta da Nova União, eu represento o Dedé. E toda a história da Nova União, sabe? Então para mim é muito significante. E hoje em dia eu me vejo como uma nova geração da Nova União. Eu sou, na verdade, uma das novas gerações da Nova União. Então, para mim, isso é ser exemplo para os que estão chegando, é ser exemplo para as pessoas que acompanham o Dedé. Eu sei que ser um atleta da Nova União é uma responsabilidade, sabe, pô, de se mover de acordo com a tradição da Nova União. Então, para mim, cara, ser Nova União é representar o Dedé, representar todos aqueles que construíram a Nova União desde o início, sabe? E assim, daqui para frente é levar isso com o legado que eu venho construindo como artista marcial, o Luan Lacerda, vamos dizer. O Luan Lacerda ele vai ter ali também a imagem da Nova União. Eu acho que é isso, entendeu? Eu sinto que é isso. Cara, e bacana, e você tá realmente construindo isso, isso é muito legal, né? Pelo menos eu vendo aqui de fora eu consigo enxergar isso, é muito Legal, bacana. irmão. Que bom é isso. E Luan, cara, tu é um atleta fora da curva, né? Ninguém chega no UFC sem ser diferenciado.
Isso é o que a organização traz para o mercado. É, isso é verdade. E teu cartel principalmente mostra isso, né? Depois de 10 vitórias seguidas em organizações como a Shoto Brasil, onde você foi campeão, e uma passagem breve ali pelo LFA, tu Sim, fez tua estreia no UFC em 2023, contra o Corey Stanman, e lutou sim, também contra o Black Shea. sim. Infelizmente, nesse momento, as vitórias não vieram, mas com muito trabalho e com um pouco mais de um ano sem entrar no octógono do UFC, você retornou para dentro dos caminhos das vitórias, né? E com Sim. o Armlock no segundo round, onde um round que você gosta muito de finalizar, né? E, A maior parte das tuas vitórias foram no segundo round. ah, Contra o é, Simon Oliveira, em um card na tua casa, no Rio de Janeiro. O quanto legal. essa vitória foi importante pro teu momento e teus objetivos dentro da organização? Cara, essa vitória ela foi uma virada de chave em todos os sentidos da minha vida e carreira. Eu estava até conversando com a minha mãe que o sábado, depois daquela luta, é como se eu tivesse passado por um portal, sabe? Tipo assim, a gente tá aqui desse lado, a gente atravessa o portal e tudo muda na nossa vida, assim, sabe? Vou trazer uma referência boa para você, tá? Você Ah, andou no caminho o caminho do dragão lá, que o Goku anda pra voltar e enfrentar os Saiyajins, é, né? mais ou menos, entendeu? Tipo assim, não que do sábado para trás tivesse pior, é que do sábado para trás eu tava numa forja, sabe? Esses 2 anos, enfim, a minha vida toda, na verdade, foi uma forja, porque eu nunca tive folga. Sempre foi trabalho duro, busca, resiliência e tal, vencendo e tudo mais. Só que daquele sábado pra cá, com a minha vitória, tudo que ela representou, o impacto que ela deu, né, tipo assim, que eu tive, aquela vitória foi muito impactante, foi muito expressiva, vamos dizer assim. Quando eu passei desse portal, tipo assim, tudo ficou leve, eu comecei a enxergar tudo mais, de uma forma mais clara, né, porque aquele peso que eu carreguei, que eu não me arrependo e eu quero ter ele como uma motivação para minhas próximas lutas, aquele peso ele me fez crescer. Então, assim, quando eu passei desse portal, que eu tô falando bastante nele, tudo mudou. A minha visão como artista marcial, minha visão como pai, né? Eu, tipo assim, eu ganhei 5% da bolsa do meu adversário, que foi um dinheiro legal, que deu para me ajustar muita coisa aqui em casa, nos meus afazeres e nos meus compromissos e tudo mais. Mas, assim, essa vitória, ela representa muito no sentido de que só me faz confirmar o que eu sinto, que eu posso vencer qualquer um e, e eu posso ser campeão do evento, eu posso ser campeão do UFC. Por quê? Ei, Mel, essa uma latindo aqui. Desculpa aí, galera. Não, Faz tranquilo, cara. parte. Tá em casa. Pois é. Então, assim, essa vitória, ela representa isso. Eu tive a confirmação do que eu sentia. Que eu, com os desafios que eu superei, é como se fosse um preparo para a minha disputa de título. Porque eu tenho certeza, irmão, certeza absoluta, que a minha disputa de título, um pouquinho mais aí na frente, eu não vou ter a mesma, eu não vou ter a mesma pressão que eu tive nessa. Mas isso não significa que eu não goste de pressão. Significa que uma pressão mais leve do que eu senti vai fazer eu trabalhar melhor, entendeu? Essa uma na minha luta, ainda, em determinados momentos da luta, existia um pouco de ansiedade de querer acelerar o passo que eu não poderia acelerar, sabe? Então, assim, eu estava muito consciente no combate e eu conseguia enxergar quando eu estava acelerando muito, quando eu estava recuando muito, e eu ia me ajustando ali, sabe? Então, superar esses desafios que eu passei, né, desse portal me fez ter muito mais clareza para seguir os próximos passos daqui adiante, entendeu? Eu acho que se resume isso. Perfeito, Luan. Uma coisa que você trouxe muito pós-evento do UFC foi uma análise do teu momento que você vivia antes dessa vitória nessa luta, né? Que foi aquela sensação de que
Você enfrentaria um adversário que vinha de 2 derrotas, o teu momento também dentro da organização também era de 2 derrotas, e você entrou com esse peso que você citou muito durante a tua resposta, né? Sim, Aquele sim. peso de buscar a manutenção do teu contrato, de buscar teu futuro dentro da organização. E o Sim. quanto tu acredita que isso ajuda ou prejudica o atleta numa preparação para uma luta, na hora de trocar um a um ali dentro do octógono? Como é que o que é que tu sentiu ali dentro do octógono, trazendo um pouco dessa pressão para tudo que aconteceu lá dentro do cage? Irmão, excelente pergunta, porque isso aí só quem pode dizer é quem vive, de fato. Qualquer pessoa que está vendo ali de fora, está vendo um atleta buscando uma vitória, dois atletas buscando vitórias. Só que dentro da cabeça dos caras, estou falando de mim, da pessoa que está lutando ali, envolve muita coisa, irmão. Então ali naquele momento, o que tem é só capacidade de decisão, capacidade de saber ir para frente, saber recuar, assim, ter o discernimento dos momentos certos, porque ali acontece muito rápido. Sim. Ali é feito de pequenas decisões. A vitória é feita de pequenas decisões. A luta é feita de pequenas decisões, certo? Porque ou tu decide recuar ou tu decide avançar. Ou tu precisa ter paciência ou não tem paciência. Então ali a luta em si, ela está muito ligada a isso, sabe? Então assim, para alguns é, e, para alguns é super suave. Tem gente que lida muito bem com pressão, só que tem gente que não aguenta pressão e sucumbe. Tipo assim, tem caras que é muito bom batendo, quando começa a tomar atraso, é aí que a gente vê. É aí que a gente, tipo assim, a gente vê quando o lutador é um lutador mesmo de verdade, quando quando ele está nos momentos de dificuldade, tanto no bastidor quanto na luta, sabe? Como ele lida com as dificuldades no bastidor e na luta. Aí a gente vai ver se o cara é de verdade ou não. Agora, quando o cara tá fluindo tudo muito bem no bastidor, tudo muito bem na luta que ele só bate, a gente vê ele quando ele sofre. Não é que ele sofre, quando ele passa pelas dificuldades dentro e fora do octógono, sabe? Aí que a gente vai ver. Se tu olhar pro lutador, ele tá dando porrada, show. Agora, observa ele como é ele pegando porrada, como ele lida com a pressão, como ele lida com tudo que está à volta dele, como ele lida com o público gritando, sabendo que tem a mãe dele olhando do lado, querendo que ele perca, entendeu? Então, assim, eu acredito, na minha visão, que os melhores lutadores são os caras que lidam bem com a dificuldade, sabe? Eu me considero esse cara, por quê? Porque eu superei muitos desafios, irmão. A luta para mim foi fácil pra caralho. Entendeu? A luta foi muito fácil. Mas, assim, o foda foi o meu bastidor. Então, eu sabia que, porra, meu irmão, se eu superei tudo isso no bastidor, a luta para mim vai ser lindo. Eu vou cair para dentro dele lá, vou fazer meu jogo. Como eu venho falando, cara, eu vi que ele estava ficando muito à vontade em pé na área dele e eu já tinha dado uma queda nele e ficado por cima, eu vou lá resolver onde eu sou melhor, onde eu estou melhor na luta. Então, isso é capacidade de decisão, isso é capacidade de leitura, sabe? Então, assim, a resposta para essa pergunta é isso. Tudo depende do cara. Tudo depende de como o cara lida no lado bom e como o cara lida no lado ruim, entendeu? É É isso. isso, cara. Perfeito. Muito bem colocado, Luan. Acho que essa tua opinião traz muita clareza, né, do momento que você estava passando e de como você deveria se portar dentro dessa situação. E Sim, falando sobre isso, cara, eu vou pegar aqui muita coisa que você trouxe pós-luta, né? Porque foi onde você colocou teus sentimentos, teus pensamentos para fora. E sim, isso foi sim. muito importante para mostrar ali quem é o Luan, né? E isso foi muito legal do meu ponto de vista, como público, como amante do esporte, de enxergar você ali dentro daquela posição ali, não só como um lutador, como um atleta que se exibiu ali, que fez tua exibição, venceu tua luta.
mas como ser humano antes de ter entrado naquele octógono e como você saiu dele. E para eu trazer mais uma coisa para cá, após a tua luta, você citou que sentiu a necessidade, depois daquela fase ruim, né, entre aspas, que você passou em ter sofrido duas derrotas no teu início da organização, de tirar um período sabático ali, né? Sem luta, de tirar um período ali de um ano sem lutar, de entrar naquela câmara de recuperação, né? Como a gente Sim, falou aqui um pouco mais isso, cedo. campo de recuperação. E do Isso teu aí. ponto de vista, cara, o que é que tu enxerga que foi tua maior evolução dentro do teu jogo nesse período? Você acha que foi algo mais mental, psicológico nesse sentido? Ou foi algo dentro do teu jogo que faltava ajustar? Algo relacionado à confiança, jogo de strike? O que é que tu sentiu que mais precisava melhorar ali dentro desse período? E o que é que tu viu com maior evolução dentro do teu trabalho? Cara, essa pergunta eu vou responder ela bem objetiva mesmo. Eu acho que a minha maior, o meu maior ajuste durante esse tempo, que eu tive essa sacada depois só. Eu não me arrependo porque não tem como a gente se arrepender de uma coisa que a gente aprende, sabe? Se aconteceu aquilo ali é porque eu tinha que aprender. Mas, cara, foi tão simples. Isso é uma coisa que eu jamais vou abrir mão na minha carreira, é a questão da saúde, cara. As minhas derrotas, a primeira, eu lutei, me entreguei, fui pra porrada, fiz jiu-jitsu, o cara correu de mim, eu fui atrás dele e tal, foi polêmica, é bom que quando tem polêmica é bom também. E a segunda, irmão, como eu te falei que eu estava gordo, eu estava bem pesado, e eu cheguei no Rio já metendo ficha e tudo mais, e eu estava sem acompanhamento nutricional, sabe? Então, assim, quando tu dá um choque muito absurdo no corpo, um excesso de treino sem suplementar, sem se alimentar, é natural que a tua imunidade vai baixar. É natural que o teu corpo ele vai se enfraquecer, a tua saúde vai se enfraquecer. Porque não está botando a gasolina certa, não está botando ali o combustível certo, né? E assim, a saúde ela vai baixar, não tem como. Eu lutei doente a última luta. Eu lutei com o pulmão congestionado, eu lutei, porra. Lutei doente, resumindo. Então, assim, depois que eu tive essa sacada, o meu foco foi saúde, foi dormir bem, foi mudar muita coisa no meu bastidor, meus hábitos, minha ética de trabalho e tudo mais. Por quê? Porque era o que me faltava. Como QI de luta, como o meu mental, o meu emocional, estava tudo perfeito, irmão. Eu sempre tive a mente boa, sempre tendo acompanhamento mental com a Jenny Frota. Então, assim, a minha mente ela é muito afiada, irmão. O meu emocional também, o meu espiritual é muito, muito afiado. Então, assim, o que me faltava mesmo era só a saúde, porque eu tive esse descuido, né, e tudo mais. Mas depois que eu forjei isso, irmão, meus treinos melhoraram. Na verdade, eu passei a voar nos treinos, voar em todos os sentidos, até que marcou a luta e deu no que deu aí, que vocês viram, entendeu? Então, ou seja, eu com saúde, irmão, é difícil me vencer, sabe? Não é impossível, porque não existe cara que fala, é impossível me vencer, é mentira. Eu como ser humano, eu como artista marcial, eu sei que qualquer pessoa pode ser vencida, entendeu? Então, assim, é aquele negócio. O que eu prometo da minha parte é uma boa leitura de jogo, é agressividade, é cair para dentro nos momentos certos, é recuar no momento certo e todo o tempo buscando fazer a vitória acontecer, entendeu? Na verdade, o meu coisa é isso. Eu faço a vitória acontecer. Eu não dou margem para o destino, para coisas e tal. A única coisa que eu sei e que eu peço é para Deus me guiar, que o resto é comigo. Entende? Eu acho que se resume a isso. Perfeito, Luan. E a gente pôde ver isso na tua última luta de forma perfeita, né, cara? Legal. Você colocou a luta pra baixo, você lutou em pé, então, assim, você foi excepcional nessa tua última exibição, cara. Legal. E Obrigado. uma das coisas que eu queria já te trazer também pra falar sobre essa última luta, na última luta teu adversário, o Simon,
ele passou por um momento ali complicado, né, em relação à balança, acabou pesando ali em cima do limite. Mas quando tu recebeu essa notícia, né, como é que tu avaliou a luta diante da vantagem dele? E se essa vitória, cara, mesmo sabendo que você estava doente, qual foi o gosto especial que ela teve, né? Em lutar e vencer estando em desvantagem. Como é que tu se sentiu após essa luta? Eu vi que tu comemorou com a tua família, a família toda no hotel. Cara, eu achei Foi, isso foi. muito bacana, teus filhos, tua esposa, sua mãe. Você falou, você olhou nos olhos da sua mãe e disse: Olha, eu te prometi, olha, tá aqui a Eu te vitória. falei. Eu te falei. Então, cara, É porque, cara, isso é um ritual meu, sabe? De toda vez que eu saio da porta da minha casa, eu olho para minha mãe, eu falo assim, mãe, deixa comigo. Foi isso que eu falei para ela, mãe, deixa comigo, que hoje o dia vai ser nosso. Eu tô pronto, eu tô saudável, eu tô feliz, estou em paz, e eu sei que só depende de mim, tá? Então deixa comigo. Então ela sente essa confiança, né? Só que ela estava assim, um pouco apreensiva, porque, pô, era a minha última. Eu tinha que vencer, pô, se eu não vencer, eu posso ser demitido e tal, tudo mais. Então existia essa preocupação e tudo mais. Mas vencer ali foi um marco pra gente, foi uma realização e tal e tudo mais. Foi isso. perfeito, Ah, cara. repete aí a pergunta, Lucas, que essa pergunta aí, Ah, eu acho tá que ela claro. é incompleta. Ah, pronto, cara. Eu queria saber qual foi o sabor, né, dessa vitória, Ah, né? tá, tá, Porque tá. você tava ali totalmente em desvantagem, cara. Você disse que Foi, você citou agora que tava doente, o Simon tava foi, quilos acima do teu peso foi, e o resultado, né? O resultado, foi. aquela vitória do jeito que foi ali na arte que você domina. Como é que foi colocar isso no papel e ter teu braço erguido ali no final Foi, perfeito. São dois pontos, né? O Simon e o gosto da vitória. A questão do Simon, eu acredito que ele cometeu um erro que eu cometi na minha última luta, que foi pegar a luta, acredito eu, em cima da hora para ele. Por quê? Pelo que eu vi, quando ele aceitou a luta, ele estava bem pesado. Eu vi nas fotos dele e tal e tudo mais. Então, acho que ele não estava se preparando. Uhum. Então, assim, eu estava me preparando, eu nunca deixei de me preparar, mesmo sem luta, eu sempre estou treinando, eu sempre estou mantendo o peso ok, eu sempre estou buscando estar saudável, como eu te falei. E ele não, eu vi que ele estava meio gordinho, meio ali sem treinar e tudo mais. Eu não sei quais os motivos e eu não julgo, porque eu passei por isso, né? Então, assim, a perda de peso dele, eu acho que ele não. No meu caso, eu bati o peso, mas eu bati bem mal. E acredito que ia acontecer isso com ele caso ele fosse abater o peso, entendeu? Mas assim, é responsabilidade dele. A partir do momento que tu assina um contrato de uma categoria, é sua responsabilidade bater aquele peso, né? Se você não bater, vai ter consequência, seja a bolsa, seja demissão, seja é, o UFC te deixar um tempo sem lutar, tem N questões, né? Então, assim, eu estava lá pronto para lutar, eu bati meu piso, estava cumpri com todos os meus compromissos, né? Então, quando chegou essa notícia para o Dedé e o Dedé me passou, eu falei assim, mestre, estou pronto. O que você decidir aí com o UFC, com a comissão, que eles decidirem, bora lá. E eu sabia também que só o fato dele não bater o peso já vinha uma porcentagem da bolsa dele para mim. E eu queria dinheiro, tava precisando de dinheiro, tava 2 anos sem lutar. Como eu falei lá na entrevista, eu tava próximo de ser despejado se o meu pai não me ajuda. Então, pô, eu tava faminto, eu tava com vontade de lutar, eu tava empolgado. Então, assim, 4 quilos a mais é um peso considerável, mas não era tão considerável a ponto da vontade que eu tava de lutar. Eu sabia que o que podia acontecer era ele estar com uma mão mais forte, por estar mais saudável, né? Ele poderia estar muito mais forte. Realmente ele estava forte. Quando a gente pegou ali no mão com mão, ele fez uma força em mim que eu nem respirei, irmão. Eu não conseguia respirar ali. Eu falei, pô, ele tá forte. Aí foi quando o Dedé gritou para mim assim, Luan, quando ele sair daí, ele vai sair cansado. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, realmente, quando ele
perdeu, ele fez aquela força, eu senti que ele deu uma baixada. Enfim, então assim, aconteceu tudo isso, né? Na questão ali do bastidor, da negociação, até que fechou a luta e vamos nessa. O UFC aceitou lá e tal, puniu ele e a luta iria acontecer. O gosto da vitória, irmão, não se tratou de ter vencido um cara muito mais pesado que eu, porque na hora eu nem lembrei disso, nada, né? O que se tratou, a partir do momento que eu venci ali, cara, era muito forte. E eu já sabia, eu já estava em mente. Falei, cara, eu vou lutar, vou vencer e quero rasgar pro hotel para abraçar minha mãe, minha esposa e meu filho. Eu só queria saber disso. Por quê, irmão? Por quê? Porque, irmão, esses 2 anos aqui era só a gente. Nas minhas derrotas, eu conheci quem realmente estava comigo, quem realmente era de verdade, quem realmente como é que se diz? Enfim, eu conheci o outro lado, sabe? Que coisas que só a derrota te mostra. A vitória te mostra muita coisa boa. E a derrota te ensina muita coisa boa. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer. Em relação à sensação de vitória, melhor impossível. Cara, perfeito. Acho que você traz uma mensagem muito impactante também, né? Pra me falar, é importante ganhar, né? É importante vencer, mas quem tá do teu lado, quando a derrota chega, que a derrota ela vai vir, né? De um jeito ou de outro, Sim, esse sim. momento sempre vem. Sim. Mas é importante, muito importante, saber quem tá do teu lado nesses momentos. E pra gente falar um pouquinho de polêmica, entre aspas, né? Não um assunto polêmico, mas dentro do UFC, a atenção das pessoas é um motor que impulsiona demais a carreira dos atletas dentro da Certo. organização. Tu sente pressão para conseguir dar um espetáculo ou vencer de qualquer forma alguma luta? Tu acredita que isso tem te levado a assumir alguns riscos que talvez acaba ali, principalmente nas tuas duas lutas, que acabou fazendo você se precipitar em ali alguma tomada de decisão? Cara, isso aí eu acho que é o que eu aprendi. Isso é uma experiência pessoal que eu vou carregar em toda a minha carreira no UFC. Nas minhas 2 últimas lutas, eu quis impressionar. Eu quis dar show, eu quis mostrar pro público isso e aquilo. Eu quis, falei muito pra caramba. E na minha última luta agora, eu só quis ser eu, irmão. Só quis ser eu. Então, assim, é, impressionar o público é ótimo. Por quê? Porque gera conexão, gera venda de pay-per-view para a organização e tal e tudo mais. Mas a partir do momento que a pessoa quer impressionar por impressionar, ela erra, porque ela deixa de ser uma coisa que ela não é, sabe? Tem uns que conseguem fazer impressionar sendo criar um personagem e seguir esse personagem, só que até um certo momento, entendeu? Depois desse personagem, tu não vai conseguir sustentar ele, tá? Então, assim, nessas minhas 2 derrotas, eu refleti muito sobre isso e tal e tudo mais. E eu concluí o seguinte: falei, cara, eu só preciso ser eu. Eu só preciso ir lá, lutar, mostrar o que eu sei fazer, superar desafios, ir pra porrada, dar show. Tipo assim, dar show, mas sendo eu, entendeu? Mas eu não quis buscar dar show. Eu quis ir lá e lutar, porque se eu lutasse bem, eu ia dar um show, é natural, entendeu? Eu acho que dar show é tu aplicar o que tu sabe, sabe? Porque a partir do momento que tu aplica o que tu sabe, tu não vai precisar forçar nada, entende? Então, assim, estar no UFC na minha opinião, para mim, é o que eu vou carregar, que eu carrego hoje daqui para frente, é ser eu mesmo, irmão. Existe a pressão? Existe. O cara que fala, eu não tenho pressão, é mentira. No UFC, tu precisa estar em constante evolução, todo dia, todo dia. Principalmente se tu almeja algo ali, se tu tem um grande objetivo. Tu não pode só ir lá lutar por lutar, tu tem que lutar com objetivos em mente, objetivos claros. Tu tem que lutar com intenção, né? Tu tem que lutar com mais intenção, com mais
de mal, né? De uma ter malícia, para tu ir lá mesmo, lutar firme, machucar o cara e vencer, sabe? Porque tu lutando com intenção, tu mostra para o UFC que tu não tá ali à toa, que tu não é só mais um, sabe? Tu tem que estar lá mesmo e, meu irmão, mostrar trabalho. O UFC, Propósito, né? Propósito, propósito. principalmente. O UFC, Lucas, o UFC, ele dá tudo pro atleta, pro cara chegar lá no dia e dar um show. Pro cara entrar lá e se matar, irmão. Sair na porrada. Pode até não vencer, mas o UFC ele quer que o cara vá lá e vá guerrear. Vai dar soco, vai receber soco, vai sangrar o outro, quebra braço, quebra. O UFC ele se resume numa coisa: machucar o outro, causar dano no outro, sabe? Então, assim, estar no UFC é isso, ele engloba isso. É pressão, mas tu saber lidar com pressão. Só que lidar com pressão não se ensina, irmão. Lidar com pressão se aprende. Ninguém pode te ensinar, é tu que tem que buscar teus próprios caminhos e aprender com isso, entendeu? Eu acho que se resume a isso, tá no UFC. Perfeito, Luan. Cara, você mandou muito bem com essa. Com essa. Lidar com pressão você aprende, cara. Muito, muito bem assertivo nessa tua frase, tá? E uma das coisas que eu queria te trazer, cara, desse novo momento, né? Que você retornou pro caminho das vitórias, agora aí você olha de cabeça erguida pra tua categoria. E qual adversário você vê como um desafio futuro que combina com o teu estilo de jogo e que te motiva? Você já chegou a pensar em algum adversário que faça sentido para você nesse momento? Ainda tá analisando? Como é que tá um pouco dessa tua prospecção de novos adversários na categoria? Cara, fizeram essa mesma pergunta na coletiva de imprensa e eu acho que eu cometi um erro em não responder, né? Eu acho que eu estava ali no, vivendo o momento e eu não pensei direitinho se era uma boa eu dar esse nome. Mas eu acredito que um jogo que casaria muito legal, até para o público também, né? Que seria um confronto de estilos, mas que não necessariamente eu ia só fazer jiu-jitsu, sabe? É porque as pessoas não viram ainda, mas eu tenho na parte em pé, eu lido bem na parte em pé, é tranquilo para mim. Se precisar sair na porrada 3 rounds, eu saio, né? Tranquilo. Mas assim, se eu ver oportunidade de eu botar para baixo e pegar, tranquilo, não vou hesitar, entendeu? Então, se uma luta que seria bem legal para o público e pensando em mim, no meu selfie, seria aquele Peyton Talbot, que o Raoni Essa é boa, hein, Barcelos. cara? Nossa, eu adoraria ver você batendo no peito tablet. Eu adoraria, cara. Tu conhece ele, né? Legal, Conheço, pô. Adoraria ver você batendo nele, pô. sabe? Por quê? Porque é um prospecto também, é um garoto jovem. Eu tenho 32 anos, mas eu estou também iniciando na organização assim como ele, né? Assim, será uma luta legal, empolgante. Eu acho que as pessoas iam querer ver, sabe? E assim, como eu tô falando, qualquer um que eu lutar, não tenho nenhum problema. Até porque se eu tô no UFC, eu tô pronto para lutar com qualquer um. Logicamente que se eu lutar com o Merab hoje, ele vai ter muito mais vantagem devido à bagagem dele, devido à experiência, sabe? Então eu não posso ser arrogante ou então burro de falar assim, ah, não, eu quero lutar com o Merab. Não, pô, existe um processo, né? Assim como ele teve o processo dele para ser campeão hoje, eu tenho que entrar no meu processo também, entende? Então, se esse nome seria o Peyton Talbot para seguir em direção ao título. Cara, eu adoraria ver essa luta, tá? Eu até abri aqui o Sherdog do Talbot. O Talbot, inclusive, ele fez duas lutas contra brasileiros, né? Contra o Raoni Barcelos, que venceu dele. E também pegou o Felipe Lima, onde o Talbot venceu. E agora ele vai enfrentar o Cerrudo na próxima luta, né? Agora em 6 de dezembro, cara. E como é que O, tu Pe enxerga o Cerrudo? o Peyton vai lutar com o Cerrudo? Exatamente. É mesmo? Isso, não vai ter nada para ele. Você acha que ele vai ser amassado no chão? Vai, com Eu também certeza. acho, cara.
Vai. Sim, Mas, pode. eu vou pegar. E essa entrevista vai viralizar, hein, quando ele perder. Vai, pode botar os cortes aí, tudinho que tu vai ver. Boa, cara. E, Luan, pra gente falar até do campeão dessa categoria, que é o Merab, eu vou ser sincero, é um dos meus lutadores favoritos por Sim. tudo que ele faz fora do octágono, né? A do Tem muita octógono. gente que acha ele chato, né, dentro do octágono. Eu acho o ritmo dele muito acelerado, é muito interessante. O gás Não, que ele é o Merab tem excelente. é excelente, né, cara? Ele é É um cara excelente. que é vivo dentro do octógono e consegue controlar tudo. Ele tem um recorde de quedas dentro da organização, né? Mais de 20 quedas dentro de uma luta, é um recorde. Hoje você é um atleta de 32 anos, o campeão dessa categoria tem 34. Sim. Como é que tu se imagina o teu caminho, o traçado do teu caminho até o título do UFC, cara? Eu sei que o teu próximo passo que você pensa é o Talbot, mas e se não surgir ele? Você tem um plano B, você tem um novo caminho? Como é que tu imagina essa tua construção até ali o título do peso galo? Cara, eu acho que, assim, eu costumo pensar que eu tenho um caminho e espiritualmente Deus tem um outro caminho, né? Mas, assim, pensando na minha visão como humano, eu não posso te dizer o passo a passo no sentido de lutador a lutador até o título. Até porque eu penso que quando eu for disputar o título, não vai ser mais o Merab. Já teve outro já, eu acredito que o Merab. Até porque eu idealizo que a gente está final de 2025, né? Esse ano talvez eu não lute mais. Já alinhei com o Dedé isso, eu tendo que recuperar o meu joelho aqui, que eu tive uma leve lesão nele. Eu preciso aí de até dezembro para dar uma fortalecida nele. Então, 2025 a gente já matou com vitória. Aí tem 2026 que eu quero fazer umas 3 ou 4 lutas, né? Dentro de 2026. E acredito que 2027 eu dispute. Eu quero ter vitórias expressivas dentro dessas 4 lutas em 2026, para quando eu terminar elas, minha última vitória de 2026, eu quero eu quero chegar a um ponto que eu possa ser visto como um contender, né? É alguém que possa disputar o título. Ou então esteja ali na beira e tudo mais. Então eu acredito que 2027 eu chegue aí a disputar um título. Não sei se no primeiro ou no segundo semestre, aí eu deixo com Deus, né? Mas o próximo passo, irmão, como eu falei, eu não pedi Talbot, até porque ele já tá com luta, né, como tu já falou, mas o Dedé, ele sabe o caminho, né, a gente está muito alinhado, então ele sabe que a gente deve pensar a curto a médio prazo agora. O longo prazo, a gente vai deixar guardadinho ali num cantinho, né? A gente sabe que no longo prazo o título está lá, mas eu preciso agora focar no curto e no médio prazo, tá? Então, o curto prazo tá a minha próxima luta, que eu não sei se vai ser com o Talbot ou algum lutador aí que o Dedé acha que eu devo lutar, que o UFC oferecer, a gente vai avaliar. E no médio prazo, eu deixei com o Dedé. Eu não quero saber, tá? Como eu falei para ele, eu falei, mestre, eu vou só me focar numa coisa, me manter treinado e leve, para se em duas semanas o UFC me chamar, eu tá pronto. Esse vai ser meu objetivo agora, né? Eu voltando para minha próxima luta. A partir de dezembro ali, a gente já vai estar nesse esquema aí de tá no casco para receber uma luta em fevereiro. Eu acredito que em fevereiro eu lute. E janeiro eu faço ali um campo. Agora em dezembro eu vou fazer uma base mesmo, cuidando do joelho. Legal. E em janeiro eu já vou fazer um camp para esperar para fevereiro, sabe? Mas a questão desse caminho ao título aí é isso que eu falei. Legal, cara. Luan, eu torço muito, né? Torço muito todo o teu lado para que esse teu caminho até o título seja iluminado, cara, e você se torne um contender dessa divisão, tá? Tô torcendo por Amém. você. Espero que você seja um abençoado nessa jornada.
E Luan, cara, a gente sabe que a carreira de um atleta no Brasil e no mundo, na realidade, ela é muito curta, né? Você tem 10 anos ali de auge durante a tua experiência, né? Durante a tua vivência profissional. Hoje, você tem algum projeto fora do octógono voltado a negócios, comunidade, investimentos em jovens atletas, ou tu pretende ter? Como é que está esse teu momento profissional de vida, pensando pós tua carreira? Cara, eu tenho um projeto que inclusive é com um amigo meu pessoal. A gente acredito que ano que vem a gente vai fazer um instituto Luan Lacerda, Ah, legal. em Macapá. Isso a gente já está trabalhando, né? Pra gente, pra gente ajudar a garotada, para botar a garotada para treinar. A gente vai oferecer cursos para as mães dessa garotada e uma infinidade de coisas que a gente vai proporcionar para a comunidade, né? No bairro que a gente escolher em Macapá. Isso está sendo trabalhado. Então, assim, eu quero contribuir, eu quero devolver ao universo o que eu recebi dele, sabe? Eu adquirindo condições financeiras ainda mais, eu quero retribuir o que eu quero retribuir o que eu recebi durante meus 10 anos de carreira, sabe? Tanto dos amigos, das pessoas que gostam de mim, apoio emocional, apoio físico, apoio financeiro. Então, eu quero devolver ao universo, que são as pessoas, né, as pessoas que tocarem meu coração. Eu vou agir de acordo com a minha intuição, com o meu coração, de ter os olhos de enxergar quem merece ou não um apoio, sabe? Então, assim, eu quero ajudar meus amigos de treino ainda mais, eu quero contribuir na evolução deles, desde que eles permitam, lógico, não faz sentido eu querer ajudar uma pessoa e a pessoa não querer ser ajudada. Então, eu vou ter esse discernimento para ter essa leitura e quem eu enxergar ali que merece o apoio, que se permita o apoio, eu vou ajudar. Mas assim, por agora, eu faço, eu faço o que dá para eu fazer na minha condição de atleta. Até porque o meu foco 100% está na minha carreira, agora. O que eu faço, eu não vou considerar antiético fazer, mas eu sempre estou ajudando meus amigos, alguns amigos que precisam. Eu ajudo no oculto, aqui no bastidor, as pessoas que precisam na rua. É, tem gente no meu Instagram que me manda mensagem e tal, perguntando se eu posso ajudar. Da minha possibilidade, eu ajudo. Então, assim, tá tudo no oculto, tá tudo no bastidor, sabe? Então, eu quero cada vez mais ser uma fonte de Deus aqui para mim poder ajudar as pessoas, seja através do instituto, na rua, na academia e tudo mais, para devolver tudo que eu recebi durante esses 10 anos aí de carreira. Cara, muito bacana. Eu consegui entender muito bem do legado que tu quer deixar no MMA, né? Especialmente não só pro Brasil, mas também pra tua região no Amapá, né, cara? E Sim, isso é muito belo, tá? sim. Legal, Luan. Acho que eu consegui fazer todas as perguntas que eu gostaria aqui nesse bate-papo, né? Nessa nossa entrevista. Gostei muito de te conhecer, cara. Quero agradecer mais uma vez essa Obrigado. oportunidade de conversar contigo, de te conhecer mais, de entender a mente de um atleta de ponta de alto nível como você é. Espero que tua próxima luta tenha mais uma vitória, que você consiga recuperar aí sua perna dessa lesão, né? Que não seja nada muito grave e que Não, não você é volte. legal. Maravilha. Que você volte pro octógono para acabar com todo mundo e conquistar teu título até 2027, tá certo? E Luan, Beleza, cara, vou trabalhar duro para isso. e eu Ah, conto contigo, hein, cara. só para deixar aqui, tu é o primeiro canal que eu tô me permitindo conceder uma entrevista, porque, cara, tipo assim, muitos jornalistas me procuraram antes da luta, né? Só que antes da luta eu me fechei para todas as entrevistas. Eu falei que só ia me permitir dar entrevista pro UFC
porque é uma regra, né? Tem que dar. E tanto é que a minha primeira entrevista foi para o UFC na coletiva de imprensa com todos, entende? Então eu guardei ali aquele momento justamente para falar na hora certa. E agora, depois da vitória, eu recusei muita gente, porque assim, eu quero dar entrevista, irmão, quero conceder entrevista para canais que não querem gerar polêmicas, que, que sejam canais que querem entregar uma boa mensagem, sabe? E não pegar ali as minhas palavras e jogar à toa, assim, sabe? Então eu consegui ver no papo que a gente teve lá, na conversa, você foi bem educado. Tanto é que eu coloquei uma exigência lá, você, porra, acatou direitinho. Então, tá sendo uma honra aqui conceder essa entrevista de primeira mão aí para ti, tá bom? Fique à vontade aí para jogar aí no YouTube, aonde tu quiser, tá bom? Pô, Luan, fico muito feliz com isso, tá, cara? É uma grande honra também te receber aqui. Você é um cara com muita história e ter minha primeira oportunidade trabalhando aqui com um atleta como você é uma grande honra, cara, tá? De Legal. coração, muito obrigado. Conta comigo pra tudo que tu precisar. Tá A bom, gente meu. vai voltar a se falar logo, logo. A luta for marcada, tá? A gente vai estar aqui já conversando. Eu Vou quero te avisar aí. Pronto, fechou então. Primeira mão aí, uma das. Aí, ó, vou dar o furo, hein? Beleza. Ficou ele lá, ele, hein, cara? Isso é errado, hein? Pois, Luan, cara, agradeço demais a tua atenção. Foi um prazer imenso te conhecer. Manda um abraço pra tua equipe, pra tua família, pros teus amigos. Fica à vontade pra falar o que você quiser. E, de antemão, mais uma vez, te agradeço de coração e muito obrigado por essa oportunidade. Fala, galera da TV Fight que acompanha, que vai acompanhar essa entrevista aí, tá acompanhando. Quero dizer para que acompanhem mais, sigam o canal. É um canal sério. O Lucas aí, um cara, um profissional super educado, tem a ética de trabalho muito bem firmada, tá? Então acompanhe o canal. Quero mandar um abraço a todos que acompanharam minha luta, que estão acompanhando essa entrevista e só tenho a dizer que vocês continuem acompanhando, que eu vou conceder outras entrevistas, né? Então, assim, um abraço para o time Nova União, um abraço para o Brasil, um abraço para Macapá, pessoal de São Paulo que me acompanharam, lá do Nordeste, que me acompanhou, vi muitas mensagens das pessoas do Nordeste, de Belém do Pará, né? Tem pessoal da Bahia, né? Os baianos lá, tendo família na Bahia e, pô, meus primos me conectaram lá com gente que nem conhecia, então, pô, foi a maior festa lá. Teve churrasco em Macapá, botaram em bar lá e tudo. Enfim, todas as cidades que me acompanharam, que vibraram com a minha vitória, um grande abraço. E seguimos. Bora aí, eu tô tendo muitos planos na cabeça, mas muitos no coração, mas só o que importa é os planos de Deus aí na nossa vida, e eu tô com ele. Então, o que ele quiser para mim, eu quero. Tá bom? Um forte abraço. Fechou, Luan. Os Encerramos aqui, tá?